Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vocês verem aí que hoje eu tô trajado, muito bem trajado, para vocês não se esquecerem quem é o atual campeão dessa bagaça aqui. Essa camisa é lindíssima. Olha esse escudo aqui. Olha que sacanagem esse escudo, cara. Ele é muito lindo, mano. Essa camisa aqui é fantástica. Olha isso, olha isso. Tá maluco, mano. Que isso. Bom, rapaziada, vocês estão vendo que eu tô de melhor humor do que no início do vídeo de semana passada. E por quê? Porque vocês são os canalhas, pô. Vocês são os sem vergonha. Já diria Luxemburgo, vocês são chafado. Vocês não valem nada. Vocês funcionam à base do puxão de orelha, tá certo? Por quê? Porque eu tinha dito semana passada que eu não ia mais pedir, né, pra novas figuras, caras novas, aparecerem aqui na caixinha e participarem. Então eu não pedi mais. Inclusive, quando eu deixei a caixinha lá no Instagram, nem coloquei muita coisa escrita, nada. Só praticamente deixei a caixinha lá e pedi para fazerem até 3 perguntas. O que aconteceu? Apareceram as caras novas. Ah, vocês funcionam na base do puxão de orelha mesmo. Vocês gostam, né, de tomar esporro. Agradecendo vocês aí que apareceram. E vamos ver aqui então, né, a nossa caixinha, e daqui pra frente eu vou pedir pra vocês tudo ao contrário, porque é o que vocês gostam de fazer. Então, não se inscrevam no canal, não deem like no vídeo, não façam feedback nos comentários, não compartilhem com os amigos, não sigam o @pautas e táticas no Instagram, que é onde você acha a caixinha para poder mandar as perguntas, porque se vocês fazem tudo ao contrário, eu vou pedir tudo ao contrário a partir de agora pra vocês. Claro que eu tô brincando, né, rapaziada? Então, vamos começar aqui a nossa caixinha. Fiquei muito feliz, cara, de ver perguntas de pessoas que ainda não tinham participado, né? Por isso que eu tô mais bem-humorado hoje. E, cara, eu me arrependi do tom que eu usei na semana passada, então eu peço até desculpa, né, pra quem se incomodou, pra quem achou que eu tava realmente sendo muito chato. Mas é porque eu fiquei realmente chateado, cara. É muito decepcionante você ver que você tá fazendo um conteúdo para um número pequeno de pessoas participarem, sendo que o número de visualizações é bem maior. Então, dessa vez vocês atenderam aí o meu pedido ao contrário na semana passada, quando eu disse que não iria mais pedir. Então, continue participando, tá, rapaziada? @pautas e táticas lá no Instagram. Rodolfo Medeiros. Qual esquema tático você acha que funciona melhor em clubes brasileiros no geral? Cara, esse tipo de pergunta aqui depende muito do material humano. Não tem um sistema, principalmente hoje, né, que as escolas táticas estão cada vez menos presentes no futebol globalizado, como é hoje em dia. Então, realmente depende do material humano que cada time tem para ver o que vai funcionar melhor. A gente tem como mais comum, e aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o 4-2-3-1. Quando a gente fala, o treinador está inventando demais, ele tem que fazer o simples. O fazer o simples, hoje em dia, é o 4-2-3-1, na visão de muita gente. Tem até vídeo aqui no nosso canal sobre isso, né? Os porquês de ter se tornado o sistema mais comum do mundo, beleza? Mas eu não acho que ser o mais comum significa que é o que funciona melhor, tá? Funciona melhor aquele que consegue extrair mais das peças que você tem. Até porque sistema tático é só quais são os pontos de partida, né, dos jogadores, como eles vão estar organizados, né, dentro de uma distribuição inicial. Para onde eles vão, o que eles fazem, que função eles têm com e sem bola. Tudo isso aqui é o que diferencia um time do outro e faz a nossa análise tática, né, ser o que é, né? Se fazer, inclusive, possível dentro das partidas, beleza? A segunda aqui do Rodolfo. Marcação individual ou por zonas? Em quais situações cada uma se encaixa melhor? Cara, eu tenho um vídeo aqui falando sobre por que a marcação individual ela ficou mais rara no futebol. Ela ainda existe, mas cada um no seu ele se tornou mais deixado de lado. Porque principalmente times que estão se defendendo, eles ficam em desvantagem, né? Contra os que estão com a bola, os que estão te atacando. Sempre é pior o mano a mano para quem tá defendendo, né? Quem tá atacando tá correndo para frente, com a bola conduzida, não precisa gerar o corpo para correr para trás, né? Se for superado. Até porque quando você supera um adversário com bola, quer dizer que você driblou ele, tá em progressão pro gol. O defensor normalmente ele é mais lento, ele é mais pesado, ele não tem tanta qualidade com bola assim. Se o próprio defensor tá com a bola e ele é pressionado,
ele perde a bola numa zona mais perigosa, né, mais próxima do próprio gol, mais iminente de se sofrer o gol. Então, o mano a mano ele é mais arriscado do que uma marcação, né, mais zonal, mais protegida, mais coletiva, em bloco mais baixo, ou até pode ser com um bloco mais alto, mas com um time mais compacto. E a compactação hoje se tornou algo fundamental no futebol, né? Diminuir espaços, dar menos espaços a quem tem a bola. Então, não é em cada situação de jogo que se encaixa melhor, não. A pergunta que... Eu vou mudar um pouco a sua pergunta para poder dar a minha resposta, tá? Por que a marcação individual ela ficou mais rara? Por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Beleza? Se você quiser entender melhor, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu não me engano, tá na playlist de conceitos táticos do futebol moderno. Se não tiver, você joga lá no Google, você escreve pautas e táticas, marcação individual, certamente você vai achar esse vídeo. Na capa tá o Gasperini, porque a Atalanta, da época que eu fiz o vídeo, adotava a marcação individual. Valeu, Rodolfo. Felipe Malheiros, _14. Tá vendo que os nomes estão mudando bastante? Nomes de pessoas que não participam com muita frequência. Então aqui, ó, 2 primeiras perguntas, 2 personagens novos. Valeu, galera. Felipe Malheiros, qual o seu palpite para campeão da Champions esse ano? Pô, é muito difícil, né, cara? Muito prematuro. Mas é sempre o tiro de segurança você palpitar Real Madrid, né? Porque é um time que regularmente chega longe. Mas, claro, tem sempre ali os times que são figurinhas carimbadas, né? Porque eles sempre vão chegar longe ou são mais suscetíveis a chegar longe. Eu tô esperando bastante do Barcelona, por exemplo, nessa temporada. O Liverpool tá com um time forte. O PSG, mantendo a base do ano passado, deve seguir forte, né? O Manchester City, eu espero que faça uma boa temporada. O Bayern também se reforçou bem nessa última janela, então tem tudo para chegar forte. Vai ficar entre um desses, cara. Se eu tiver que palpitar eu vou palpitar Barcelona, porque esse time que já fez muito, já se esperava, né, que fosse fazer muito, fosse chegar longe, era favorito contra a Inter, até ser eliminado, era o time que jogava o melhor futebol da Europa, era o melhor time do mundo. De repente, quando não foi, essa alcunha passou a ser do PSG, né, e aí ele fez valer o seu favoritismo na final também. E o Barcelona tem um time jovem, pronto, com uma filosofia de jogo muito boa e não ganhou ano passado, tudo bem, mantendo esse futebol por mais tempo, vai ganhar algumas. Então eu não duvido que seja dessa vez também. Se eu tiver que falar um nome, seria o Barcelona, mas nunca se descarta o Real Madrid e os outros times aqui que eu citei, né, que ano após ano são candidatos a título também. E não passa ali desse grupinho ali de 6, 8 times, quando muito, tá? Normalmente fica entre uns 3 ou 4 mesmo. Mais uma aqui do Felipe. Bundesliga é um campeonato melhor de se ver do que La Liga? Média de gols maior? Tem mais aqui no... Não. Eu queria saber se a sua pergunta era maior, mas não, para por aqui. Cara, eu sou suspeito para falar, porque eu torço para um time da Bundesliga, né? Eu torço pro Bayern. Né? Muita gente tem um preconceito com a Bundesliga porque o Bayern ganha quase sempre. Né? Até outro dia estava com 11 títulos seguidos, até ser interrompido pelo Leverkusen, né, nessa sequência e tal. Mas uma coisa é você olhar a tabela e o nome do time que termina lá no topo da tabela quando o campeonato acaba. Outra coisa é você ver os jogos. Então eu sempre gostei da Bundesliga, eu me doutrinei a assistir mais jogos de Bundesliga. Quando comecei a assistir futebol europeu, lá no longínquo ano de 2002, quando eu descobri num canal aberto, né, no canal 2, eu não me lembro se era Cultura ou Futura o nome do canal, mas era o canal 2, que passava a Bundesliga na televisão, quando eu estava zapeando e por acaso eu achei, e comecei a acompanhar. Então foi o primeiro campeonato europeu que eu comecei a acompanhar. Então eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito da Bundesliga e sempre vou defender em qualquer discussão. Mas tem gente que gosta mais de La Liga, né? Não só pelo Real, pelo Barça, pelo Atlético, né? Mas tem muitos jogos médios, de times médios, né, da La Liga, que talvez sejam mais interessantes, porque são mais abertos, tem personagens mais conhecidos, e muito do que nós brasileiros gostamos de ver é a grife. É os grandes jogadores, os grandes nomes individuais, e muitas vezes na Bundesliga a gente não vê tanto isso. Então eu entendo quem gosta mais de La Liga do que da Bundesliga. Eu gosto mais da Bundesliga porque eu gosto de times mais ofensivos, de transições mais rápidas, jogos mais movimentados, como você disse, tem média de gols maior, tem média de público também maior. Então eu gosto de ver os jogos da Bundesliga, tá?
Até quando não tem o Bayern jogando, eu gosto muito de ver a Bundesliga. É claro que eu não acho que seja o melhor campeonato. O melhor campeonato é a Premier League. Mas o segundo, pra mim, é a Bundesliga, tá? Eu gosto mais de ver a Bundesliga do que a La Liga. Beleza? Mas se é melhor ou não, aí depende do gosto pessoal de cada um. Valeu, Felipe. O Felipe mandou uma terceira aqui, mas era repetida, então eu respondi a ele no privado. João Destro 77. Faz sentido deixar de acompanhar futebol por achar que é tudo um grande teatro manipulado pelas casas de apostas e feito para lavar dinheiro? Caraca, destilou o seu ódio ao futebol aqui, João. Ou talvez nem seja uma opinião sua, né? Você só tá fazendo uma pergunta. Mano, se eu achasse que faz sentido, eu provavelmente não teria mais o canal, né? E não seria apaixonado pelo jogo, não acompanharia mais tantos jogos, né? De tantos campeonatos diferentes, de tantos times diferentes. Não me proporia estudar tantas formas de jogar, tantos treinadores, enfim. Eu quero acreditar que não. Acontece. A gente tá vendo aí vários casos sendo denunciados. Você tem provas? Não tenho provas. Mas você acha que tem muita sujeira por trás? Acho, com certeza acho. Só que isso é diferente de afirmar, como por exemplo o John Textor fez no final de 2023, e muita gente tava falando, pô, você tem que provar isso. Ele realmente tinha que provar. Mas as acusações não foram tiradas do nada. E com certeza mais torcedores fazem isso sempre que vê ali, né, erros de arbitragem muito frequentes e tal, e quando teve esse boom aí das casas de aposta, alguns escândalos acontecendo, então rapidamente a gente associa. Mas eu quero crer que não, cara, que acontece por baixo dos panos muita coisa, mas que a maior parte do que a gente vê é realmente de verdade, né? É uma competição ali, é cada um brigando pelo seu, não é uma coisa orquestrada, ensaiada, né, ou pré-determinada para acontecer com aqueles resultados X ou Y. Eu fielmente acredito que não é isso que aconteça, beleza? Então, para mim, não faz sentido. Segundo aqui do João, quem foi mais zagueiro, Vidic ou Van Dijk? Boa disputa, cara. Eu vou ficar com o Van Dijk porque eu acho o Van Dijk mais comparável até ao Ferdinand. E eu acho o Ferdinand mais zagueiro do que o Vidic. Tem gente que acha o contrário, né? Tem gente que gostava mais do Vidic. Mas eu acho o Ferdinand mais zagueiro do que o Vidic, que era a dupla de zaga ali dele no Manchester United. E o Van Dijk me lembra muito o Ferdinand. Talvez até melhor qualificado com bola. Como zagueiro, eu ainda acho o Ferdinand melhor. E entre o Vidic e o Van Dijk, eu vou ficar com o Van Dijk, beleza? A terceira aqui do João Destro. Cite uma dupla de zaga, Bruno e Marrone, entre aspas. Ou seja, que um cara... Não, que um era carregado pelo outro parceiro de zaga. Ou seja, um zagueiro muito bom e o outro mais ou menos, né? Vou citar uma do Botafogo, com todo respeito aos zagueiros que eu vou citar aqui, tá? Mas uma que eu vi jogar no Botafogo, Antônio Carlos e Fábio Ferreira. Eles eram encarados como muito bons no jogo aéreo, muito bons no mano a mano, mas o Fábio Ferreira era muito falho, muito falho. O Antônio Carlos, ele tinha um problema seríssimo com gol contra. Eu acho que é o zagueiro que eu mais vi fazer o gol contra na minha vida. E ele gostava muito de se lançar ao ataque também, né? Nisso ele se destacava até mais do que o Fábio Ferreira. Mas na média dos dois jogadores, o Antônio Carlos é mais jogador, foi mais jogador do que o Fábio. Então ele meio que carregava o Fábio ali nessa dupla, né? Quando o Fábio jogava com outro zagueiro que não o Antônio, pô, é difícil usar essa expressão, mas como a gente tá aqui num clima informal, a ruindade do Fábio gritava. Quando ele tava jogando ao lado do Antônio, meio que se equilibrava, mas o Antônio se destacava muito mais do que ele. É complicado, né, mano? A gente fica falando até com tal desrespeito, eu tô pisando em ovos aqui e peço desculpas, né, aos dois jogadores, por mais que eu saiba que esse vídeo aqui nunca vai chegar neles. Mas, ou vai, não sei, né? De repente eu tô subestimando o alcance aqui do meu canal. Mas o Antônio eu vejo como um zagueiro melhor do que o Fábio. Então seria o Bruno Marrone aí que você tá citando, beleza? Obrigado, João. Jorge Barbosa. Bem-vindo aí, Jorge. Mais um aí que eu não via com frequência aqui na caixinha, né? Mandando pergunta sempre. Eu queria entender qual a diferença do falso 9 para o segundo atacante no futebol moderno. Cara, o falso 9 é uma função do futebol, uma função que o centroavante pode fazer.
E o falso 9 ele pode ou não ser um centroavante de verdade. Tem gente usando a expressão falso 9 para qualquer improviso de jogador que não é o centroavante na função de centroavante. Não é isso. Isso é só um 9 improvisado, tá? Falso 9 é um jogador que pode ser um 9 ou não, que parte da posição de centroavante para fazer outras funções no jogo. Sair da área para armar, cair para o lado como se fosse um ponta, arrastar a marcação para poder abrir espaço para quem vem de trás de outra posição. Isso é o falso 9, tá? Segundo atacante, que inclusive pode ser improvisado como falso 9, ou pode jogar como falso 9 também, o segundo atacante obrigatoriamente vai jogar em dupla de ataque e vai ser o cara que vai complementar o 9. Ele vai ter uma liberdade de circulação maior por trás ou ao lado do centroavante, beleza? Então, quando você tem um falso 9, você não tem um centroavante. Quando você tem um segundo atacante, você tem um centroavante mais fixo e um jogador mais móvel ali na dupla de ataque, beleza? A segunda pergunta aqui do Jorge Barbosa também sobre segundo atacante, né? O segundo atacante atua entre linhas? Sim ou não. Ele pode jogar entre linhas ou ele pode jogar pelos lados. Por exemplo, o Wayne Rooney, o Antoine Griezmann, o Thomas Müller são segundos atacantes que jogam entre linhas. Às vezes até jogando por trás do 9, né, no 4-2-3-1, quase que como meias atacantes. Eles são segundos atacantes. O Edmundo, deixa eu ver outro segundo atacante aqui. O Luciano, do São Paulo. O Lautaro Martinez, da Inter de Milão. Quem mais eu posso citar? O Bebeto, né, da seleção brasileira. Enfim, vocês já sabem onde eu quero chegar. Esse tipo de segundo atacante, eles jogam pelos lados, eles não jogam entre linhas. Eles dão uma opção ali de jogada do lado da jogada que está acontecendo para poder ir para o fundo e cruzar para o centroavante. Então, existem também tipos diferentes de segundo atacante, funções diferentes a serem desempenhadas por cada tipo de segundo atacante, beleza? Terceira do Jorge. Em quais momentos do jogo o sistema base de um time pode ser acionado? Eu meio que respondi isso ali numa das primeiras perguntas, né? O sistema base é só para você ter uma noção de quais são os pontos de partida dos jogadores, tá? Por exemplo, essa semana aí, né? Acho que foi ontem, eu postei um vídeo, né, escalando a minha seleção mundial da atualidade, né? Dentro do que eu penso de futebol e por como eu gostaria de ver esse time jogando. E eu escalei o time no sistema base 4-2-3-1. Quando você vai ver as funções de cada jogador e que papel, dependendo da etapa do jogo, né, cada jogador vai fazer, você nunca vai ver o desenho do 4-2-3-1. Então por que o sistema base é o 4-2-3-1? Porque esses são os pontos de partida dos jogadores, especialmente do Bellingham. O Bellingham eu escalei como meia central dessa linha de 3. Só que quando a saída de bola for pela direita e o volante recuar para a saída de 3, ele vai ter que encostar na direita. Quando for pela esquerda e o outro volante recuar entre os zagueiros na saída de 3, ele vai encostar na esquerda. Então eu coloquei o ponto de partida dele central para a gente entender que ele não está nem mais à direita nem mais à esquerda. Depende de por onde faz a saída de bola. Isso é o sistema base, beleza? Estou dando aqui um pequeno exemplo. Posso dar aqui um outro exemplo. Palmeiras de 2023. Ele tinha um sistema base 3-5-2, 3-4-1-2. 3-4-1, esse 1 era o Rafael Veiga, 2, esses dois eram Endrick e Breno Lopes, né, o time que termina aquela temporada. Isso era o sistema base. Sem bola, o Veiga, que era o meia por trás dos dois atacantes, ele vira o atacante mais avançado. E essa dupla de ataque volta nas pontas. O time se remodela para um 5-4-1, onde a dupla de ataque vira ponta, o meia central vira atacante, os alas viram laterais numa linha de 5. Variação defensiva de um sistema base, beleza? Então o sistema base é só os pontos de partida. Não necessariamente você vai ver o sistema base dentro do jogo. Pode ver em times mais engessados, mas o normal é que não veja, tá? É só para você entender de que posicionamento cada jogador vai partir. Valeu, Jorge. Araújo Juliano 12. Se o Endrick mudasse de time, teria mais chances na seleção? Cara, depende, né, mano? Porque a gente não sabe para qual time, que time seria esse. Se ele seria titular, né? Ou se ele realmente ficaria ainda no banco, como no próprio Real Madrid.
Então, é uma pergunta muito subjetiva e muito de exercício de adivinhação, né? Se ele mudasse de time, tá? Para qual time ele vai? Ele vai para um time que ele vai ser titular? E ele sendo titular, ele vai jogar bem? Então, dependeria muito, né? São muito mais interrogações do que exclamações aqui para responder essa pergunta. Eu te respondo essa pergunta com outras perguntas e não com uma resposta definitiva. Por isso que é difícil responder. A segunda aqui do Juliano. Você seria a favor da volta das 3 substituições por time para acelerar o tempo de jogo? Cara, na prática o tempo de jogo não mudou não, porque você só pode fazer substituições em 3 janelas. Né? Você pode, por exemplo, se você tem 3 substituições e você quer fazer as 3 ao mesmo tempo, obviamente você não tem mais nenhuma janela. Se você faz 2, você só vai ter mais uma janela. Agora, na atual situação onde você tem 5 substituições em 3 janelas, se você gastar 4 substituições em uma janela só, ou 3 substituições em uma janela só, e depois fizer 2 na outra, você não vai, né, ter mais nenhuma janela para poder fazer substituição. Não dá para você fazer uma em uma janela, outra em outra janela, outra em outra janela. Se você faz 3 substituições em 3 janelas, uma em cada uma, essas 2 você não pode mais fazer. Então você não vai poder parar o jogo 5 vezes, porque são 5 substituições. Você só pode parar o jogo 3 vezes e pode fazer até 5 substituições. Então, na prática, para mim, não mudaria nada em relação à aceleração do jogo, tá? Pela forma que você perguntou, você é a favor disso? E isso aqui nem é um debate, ou pelo menos eu não vejo ninguém debatendo sobre isso. Você é a favor, né? Porque você faz uma pergunta meio que dando a sua opinião sobre o tema da sua pergunta. Eu gostaria de saber por que você é contra, se é que você é contra, as 5 substituições atuais. Você acha que atrasa o jogo? É isso? Pelo que eu entendi, essa é a sua opinião. A terceira aqui do Juliano. Se o Ancelotti tivesse iniciado o ciclo, o Brasil era o favorito para a Copa? Outro exercício de adivinhação, né? Não dá para saber. Provavelmente teria mais chance, porque se ele tivesse iniciado o ciclo, a etapa do trabalho dele agora seria melhor, maior, a gente teria mais chance. E tem gente que está tratando o Brasil como favorito simplesmente porque o Ancelotti chegou. Eu ainda não estou tão empolgado nem iludido assim, não. Ainda acho que o próximo ciclo é o ciclo do Ancelotti, se é que ele vai ficar, né? Para mim, independente do que aconteça na próxima Copa do Mundo, ele tem que renovar para ficar os 4 anos da Copa seguinte. Seria o cenário ideal. E aí sim a gente poder cobrar alguma coisa dele. Eu acho que ele chega atrasado e, na minha humilde opinião, ele não vai conseguir ter tempo para poder fazer essa seleção chegar ao título. Tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Eu acredito? Não acredito. Beleza? Posso queimar a língua. E se eu queimar a língua, eu vou estar muito feliz de ter queimado, porque eu quero ver o Brasil campeão. Obrigado, Juliano. Thor Carvalho. O Thor, cara, eu mandei para ele no privado uma observação. O Thor mandou 8 caixinhas, né? Nas 8 caixinhas tinham 5 perguntas. Uma pergunta ele usou 3 caixinhas. Nas outras 5 ele fez cada uma pergunta. Eu respondi 3 perguntas para ele no privado, para poder responder 3 perguntas para ele aqui no vídeo, tá? Porque eu sempre peço a vocês até 3 perguntas por pessoa, para não ficar, tipo, uma pessoa mandar 15 perguntas, 20 perguntas, eu ficar respondendo só aquela pessoa, acaba tirando tempo, né? Ou comendo, né, muito tempo aqui do vídeo respondendo uma pessoa só. Então, deixa eu me achar aqui quais são as perguntas que eu não respondi para ele no privado. Vamos lá, a primeira que ele usa 3 caixinhas, né? Uma pergunta um pouco longa. Existem goleiros que são altos, mas menores que 1,90. E talvez por isso não consegue ir para grandes clubes. Exemplo, Yann Sommer. Pô, Yann Sommer jogou no Bayern e na Inter de Milão. Tá jogando na Inter de Milão, né? Ficou muito tempo no Frankfurt. Não, era Frankfurt o time dele? Não lembro qual era o time Não, no Gladbach. Ficou muito tempo no Gladbach, verdade, mas ele não era... Não que ele não jogue em grandes clubes, não tenha jogado em grandes clubes, ele sempre chamou muita atenção, né, dos outros clubes. Jogou no Bayern, repito, e joga na Inter de Milão, joga em grandes clubes, tá? Mas enfim, vamos continuar. Você acredita que hoje em dia existe uma cobrança descabida de altura? Tem goleiros ótimos com apenas 1,80 e poucos. Cara, não. Eu lembro, cara, de uma época aí recente que o Júlio César, goleiro do Corinthians, aquele carequinha, lembra? Foi campeão brasileiro em 2011 e tal. Foi reserva do Cássio na Libertadores de 2012. Ele chamava atenção por não ser tão alto
E ele ressaltava que a tendência era que os goleiros fossem cada vez mais técnicos e não tão altos assim, né? Que era o que estava se dando preferência. Ele cita 3 exemplos da época. O Júlio César, na Inter de Milão, que era o goleiro da seleção brasileira na época. Ele ressalta que não era um goleiro tão alto assim. Eu não vou lembrar as alturas de todos esses goleiros. Ele cita o Vitor Valdés, que era o goleiro do Barcelona, que era o melhor time do mundo. E ele cita o Casillas, que era o goleiro campeão do mundo, né, com a seleção espanhola em 2010. 3 goleiros muito bons, muito técnicos e que não eram tão altos assim. E de lá pra cá isso não mudou, pô. Eu vejo que os goleiros estão ficando cada vez mais técnicos e a exigência é realmente eles jogarem mais com os pés, eles terem um tempo de reação maior, eles terem uma leitura de tempo e espaço para poder sair da área e trabalharem até como zagueiro de sobra, né, o tal do goleiro líbero. Então a exigência é por goleiros melhores em qualidade, não maiores de tamanho. Eu acho que continua desse jeito, beleza? E o exemplo que você deu do Sommer eu já discordei aqui porque já jogou em pelo menos 2 dos maiores clubes do mundo. Está jogando em um deles, inclusive. A segunda aqui do Thor. Você gosta de jogar em quais posições no futebol? Quais são as suas características? Acho que a maioria aqui sabe, né? Eu jogo de zagueiro, né? No futebol, quando eu jogo na quadra, eu faço um pouquinho de tudo. Até de goleiro, né? Eu quebro um galho. Mas aí eu acabo ficando um pouco ali mais atrás, dando opção de passe, de saída de bola. Apareço na frente, quase sempre desmarcado, né? Porque, pô, eu não tenho lá tanta qualidade assim no drible. Minhas características são passe, né? Eu gosto de jogar, inclusive, de frente, gosto de jogar na zaga para poder enxergar o jogo de frente, né? A força física, né? Eu sou um cara forte, sou um cara alto, tenho 1,91 de altura, então jogo aéreo, me imponho, né? Na força física eu consigo levar alguma vantagem. E, cara, eu tenho um grande ponto fraco que eu sou lento. Então, por exemplo, você pode ver que pelas minhas virtudes, se eu fosse pro campo, eu seria muito útil em times que jogam com linha alta, porque eu conseguiria armar o time desde trás, né, com um zagueiro mais adiantado. Só que isso também me colocaria um ponto fraco muito grande no sem bola, que é a recomposição, que é o correr para trás, né? Eu sendo um cara mais pesado, mais lento, não importa, cara, se você tem passadas largas por ser muito grande, se você é um zagueiro pesado, você vai ser lento. Então eu teria dificuldade de jogar no campo por isso, principalmente, né, por ser um cara lento. Então eu tomaria, né, muito mais cuidado para não tomar tanta bola assim nas costas da última linha. E eu faria parte dessa última linha. Então eu teria muita dificuldade né, nesse ponto, beleza? Mas a minha posição que eu gosto de jogar é de zagueiro. Essa eu respondi. Essa eu respondi. Essa eu respondi. Então a outra é essa aqui. Quais os mascotes dos times nacionais e estrangeiros você acha mais maneiros? Os times estrangeiros não tem tantos mascotes assim, né? Por exemplo, os times espanhóis não tem mascote, né? Os times alemães, pô, o Bayern tem um urso lá, mas é um urso meio bobão. Aí o Borussia tem a abelha. Nem sei se é o mascote do Borussia mesmo, a abelha, acho que sim. Não gosto tanto. A maioria dos mascotes são leões também, né? Times vermelhos gostam de usar o diabinho, o capetinha também, que eu nem gosto tanto assim, né, de mascote. Então, times internacionais eu não gosto tanto dos mascotes, não. Agora, dos times nacionais, cara, o Galo do Atlético, você já experimentou escrever Galo no Google? Ele não vai te dar o galo, o bicho, o animal, o galo, como primeira resposta, não. Ele vai te falar o Atlético. O Atlético é a primeira resposta quando você escreve Galo no Google. Eu acho isso fantástico. Então, para mim, o melhor mascote do futebol brasileiro é o Galo. Eu acho ele sensacional, mano. Como o mascote, o símbolo do clube se transformou num sinônimo do nome do clube. O atleticano não fala que torce pro Atlético, fala que torce pro Galo. Né? Sai gol, ele não grita... Não, quer dizer, ele grita gol, claro. Mas, pô, quando ele comemora título, ele comemora gritando Galo, que é um grito aberto. Também ouvi o Mário Marra falar sobre isso e tal, que quando ele se emocionou com a conquista do título de 2021, pô, o grito de campeão tava entalado, mas é mais legal gritar Galo. Cara, eu achei fantástico, uma poesia nisso aí, cara, uma profundidade. As camadas que tem essa frase, fantásticas. Então, pra mim, o melhor mascote do futebol mundial é o Galo. Beleza?
Valeu, Thor! 3 perguntinhas, tá? Na próxima caixinha, no máximo. Guarda munição para as próximas semanas. Felipe Gabriel. Um Brasileirão com 16 times na A mudaria o que tanto? Para começar, teria 30 rodadas, né? Então 8 rodadas a menos. E, pô, não sei se o número de rebaixamentos se manteria 4, cara. Porque com 16 clubes, até o 12º se salva. Do 13º para baixo, todos caem. Eu acho que se tivesse 16 clubes, ia ter que cair aí esse número para 2 rebaixados. O calendário seria enxugado também, então seria uma vantagem. Eu sou mais a favor de ter ligas europeias com 16 clubes do que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil tá de boa. Serem 24 rebaixados, eu acho que tá numa boa. Essa questão aí também de tanta vaga na Libertadores, que eu sou contra, tá? Eu acho que tem que diminuir. Acho que tinha que voltar a ser G4 no Brasileirão. E, cara, no máximo 3 clubes via campeonato para Sul-Americana. Acho que você dá 12 vagas para competições internacionais, 6 para Libertadores é um exagero. Um exagero. Tem ano aí que praticamente 2 times que não se classificam, né, para competição internacional porque simplesmente não caíram. Então, praticamente, você se livrar do rebaixamento já te coloca no mínimo numa Sul-Americana. Eu acho isso ruim para o campeonato. Banaliza também as competições internacionais, faz com que times cada vez menos merecedores ou mais medianos estejam nas Copas continentais, então não gosto. Eu não mudaria a fórmula da Série A para 16 clubes, não, tá? Mudaria bastante, traria alguns problemas também. Resolveria uns e traria outros. A segunda aqui do Felipe. Atlético Paranaense, por que está com tanta dificuldade na Série B? Cara, eu não vou pagar que eu tô acompanhando a Série B com profundidade. Na verdade, eu não tô vendo nenhum jogo da Série B, tá? Com toda sinceridade. Mas, cara, falando como um torcedor de um time que estava na Série B há poucos anos atrás, quando você tá na Série B, não importa se seu time é grande, se seu time normalmente tem mais investimento do que os adversários, o seu poder de atração para ter grandes jogadores é menor. Os melhores jogadores, os jogadores mais cobiçados do mercado, eles não vão querer jogar no teu time na Série B. Então você vai ter um elenco muito mais fraco e mais nivelado com os outros, então é mais difícil. Então o Atlético Paranaense, ele não tem um elenco padrão do Atlético Paranaense na Série A. O elenco é muito mais parecido com os adversários que ele tem na Série B do que na Série A. Por isso que é tão difícil, uma competição tão nivelada por baixo, é verdade, mas é tão equilibrada. Ah, mas o time grande tem a obrigação de subir. Se a gente for falar de tradição, de força de camisa, né, talvez até de potencial de pagar salários e tal, verdade. Mas normalmente também o time grande que tá na Série B, ele tá com problema financeiro, né, não tá podendo pagar tanto assim. Mas, na média, ele vai ter um elenco, né, que chama mais atenção do que os adversários. Ele vai ter um poder de atração em relação aos adversários que é maior. Porque entre jogar uma Série B num Atlético Paranaense ou jogar num Operário, a galera prefere jogar no Atlético Paranaense, lógico. Né? A não ser que seja torcedor do Curitiba, né? Tem isso. Mas é aquilo, mano. O elenco não vai ser tão forte, tão mais forte assim do que os outros. Então, por esse nivelamento, eu acho que isso ajuda a explicar porque o Atlético Paranaense tem essa dificuldade. Terceira aqui do Felipe. Você é a favor do VAR ser igual no futsal, onde o técnico pede desafio? Não, mano. Não sou a favor, não. Porque vai ficar se pedindo desafio. Vai ter um número limitado, né, de desafios para fazer por jogo. Você vai pedir o desafio em lances em que nem precisa, e em lances que vai precisar você não vai ter o desafio. Porque você já gastou num outro lance menos importante. Então, não sou a favor, não. Não sou a favor. Valeu, Felipe. Matheus Silva 282. Bem-vindo, Matheus. Não lembro de você aqui fazendo outras perguntas em outros momentos. O estilo de jogo alemão poderia dar certo no futebol brasileiro, igual deu no Barça? Complexa, hein, a pergunta. Eu acho que o estilo de jogo alemão ele é mais do que simplesmente você achar que é pressão alta e transição rápida.
Eu acho isso muito simplório, né? Porque quando a gente fala de estilo de jogo alemão, o estilo alemão de pensar futebol ele é muito militar, digamos assim, né? E atende comportamento fora de campo, disciplina tática para poder cumprir à risca o que o técnico quer. Então, assim, ele demanda um preparo dos jogadores muito grande, né? E eu acho difícil de ser aplicado no Brasil. Assim, futebolisticamente falando, eu acho que teria sucesso, se bem aplicado. Agora, os caminhos para esse bem aplicado acontecer é que eu acho muito difícil. Porque o jogador brasileiro, especialmente o mais jovem, ele sai da base com muitos vícios, né? Aqui o jogador, principalmente mais técnico e mais ofensivo, ele é ensinado que se você é o principal jogador do time, ou um dos principais, o que decide jogos, você não é obrigado a marcar. Deixa os outros marcarem para você. Você decide. Né? O craque não marca. Na filosofia alemã, todo mundo marca. Não quer correr 50 metros para trás? Corre 5 para frente. Isso é mais difícil de se aplicar aqui no Brasil. E tem uma característica da escola alemã, principalmente, né, que é o Gegenpressing, que é perde, pressiona. Não deixa para tomar o contra-ataque para se arrumar na defesa lá atrás e aí você recuperar a bola. Perdeu a bola, pressiona onde perdeu. Perdeu na linha lateral do campo ofensivo. Aglomera jogadores ali para tentar tomar a bola por ali. Então, eu não acredito que seria tão fácil assim implementar isso no Brasil. Beleza? Mais uma aqui do Matheus Silva. Sou atleticano e o desempenho do Hulk só diminui. Como superar a ausência dele? Qual perfil contratar? Cara, até pouco tempo atrás, eu tava ouvindo dos atleticanos, né, na internet, eu fiz um vídeo sobre o Atlético, né, no canal, que o Atlético praticamente era dependente do Hulk. Então, o nível dele cair, você dizer que o nível dele tá caindo, sendo que o time tá numa crescente, me soa contraditório. Eu tô acompanhando de longe e você é torcedor do Atlético. Eu posso estar falando uma grande besteira para você. Mas, falando sobre resultados, tá? Não sobre desempenho. O Atlético tá num momento da temporada de subida. Não de queda. E era um time dependente do seu principal jogador. Se o time não está tão dependente assim do Hulk, porque ele tá diminuindo o próprio desempenho, mas o time tá conseguindo performar melhor e ter mais bons resultados, eu acho isso positivo, tá? Mas, é claro, quanto mais dependente você é de um jogador, e principalmente sendo um jogador como o Hulk, né, que já tem uma idade bastante avançada, uma hora ou outra, ele não vai conseguir carregar o time nas costas, né? Por mais que seja o Hulk. Então, eu acho normal a queda de desempenho individual dele, mas eu acho muito positivo que o Atlético esteja conseguindo se reerguer num momento de baixa do seu principal jogador, uma vez que até pouco tempo você era dependente dele, beleza? Agora, qual o perfil contratar? Alguém que consiga, assim, para substituir o Hulk, você tá dizendo, ou para fazer companhia a ele? Se for fazer companhia a ele, você tem que ver quais são as carências do time. Agora, se for para substituir, alguém que seja tão decisivo quanto ele, que seja o ponto final das jogadas como ele, ou que o time trabalhe para ele e ele consiga meio que se virar sozinho também em alguns momentos em que faltar ele ser alimentado. Que ele consiga buscar a bola ou receber a bola no meio campo e conseguir se virar sozinho, e trombando e arrancando, como o Hulk faz, beleza? Terceira aqui do Matheus. Eu acho que nem é uma pergunta, né? Faz uma análise retrô do Galo 2021 e também 2013. Acho seu canal melhor do YouTube com relação ao futebol. Pô, obrigado, Matheus. Cara, 2021 eu não tenho certeza se eu fiz, mas 2013 tem. Dá uma olhada lá na playlist de análise retrô, que de 2013 tem. Agora eu não lembro se de 2021 eu fiz, por quê? Porque em 2021 eu já morava aqui nessa casa, né? Já era o segundo ano de canal. Então eu já tinha começado a fazer as análises rápidas. Deve ter sim, mano, uma análise rápida do Atlético de 2021. Vai lá na playlist de análise rápida e procura. Atlético Mineiro 2021, que deve ter. Era o time que estava caminhando para ser campeão, né, de tudo e tal, mas ainda não tinha sido. Era o time do decorrer da temporada. Não era o time que já tinha batido campeão com as taças na mão e tudo.
Tenho quase certeza que 2021 eu fiz, sim, e certeza que 2013 eu já fiz, beleza? Valeu, Matheus. Agora o Matheus Holman, 27. Como você acha que a Liga Italiana pode voltar a seu auge? E como houve esse declínio na Liga Italiana? Vou começar pela última, tá? Falta de grana, cara. Os investimentos começaram a ser maiores nas outras ligas, né? Real Madrid e Barcelona puxaram outros times para cima, principalmente o Atlético, para falar de Espanha. O Bayern tem um grande investimento, né, grande faturamento na Alemanha. Outros times ali não conseguem acompanhar, mas também conseguem explorar ligas menores para poder se reforçar e vender esses jogadores ou para os times maiores da própria liga ou para outros de outras ligas por altas cifras. Inglaterra nem se fala, né? Todo investimento que faz, os contratos de cotas de TV que tem, de patrocínio, né? A chegada dos sheiks, né? Tem o dono lá do City, que é dos Emirados Árabes, se eu não me engano. Agora o sheik do Newcastle, que é da Arábia Saudita. Já tinha o do Chelsea, que é da Rússia. Agora vendeu, eu acho que é um americano, agora o dono do Chelsea. O dono do Manchester United também é um norte-americano. Os donos, né? A família Glazer, enfim. Então, é muito dinheiro, cara, nas outras ligas. PSG, né, tem o Qatar por trás, muito dinheiro também. Então, a Itália, que nunca teve sempre foi um país mais fechado para esse tipo de investimento, não tem também grandes jogadores assim revelados na base, ou que queiram sair da Itália. Muitos deles fazem carreira na própria Itália, basta olhar a seleção italiana, quase toda ela joga na própria Itália, né, para poder vender esses jogadores também por muito dinheiro. Né, alguns clubes acabam vendendo jogadores, os que vendem, né, barato. Então, a falta de grana fez o futebol italiano ter esse declínio. E era a liga mais forte do mundo, né, até os anos 90, ali, 2000, e deixou de ser por não ter como acompanhar o investimento que foi feito nas outras ligas, beleza? Agora, o que eu acho que a liga pode fazer para voltar ao seu auge? Começar a ter esses investimentos, né? Mas aí não é o que a liga faz, é o que podem fazer por ela. Alguém olhar de fora e pensar, pô, mano, aqui na Itália tem muitos times tradicionais que estão quebrados. O Milan tá quebrado, a Inter não tem tanto dinheiro assim, a Juventus, a Roma, né, o Napoli, a Lazio, a Atalanta, pode ser interessante investir. Vou investir. Se tiver com certeza vai puxar o resto, né, os outros, para poder ter um campeonato ali bastante forte, equilibrado, de novo e nivelado no mais alto nível. Hoje em dia eu vejo que está nivelado no nível um pouco abaixo dos superclubes da elite. Eu não vejo um superclube na Itália hoje. Talvez aquela Juventus que foi hegemônica por 9 anos, ela se encaixava nesse conceito de superclube. A Inter de Milão, por mais que tenha 2 finais de Champions nas últimas 3 temporadas, eu não vejo como um superclube, não vejo como um super elenco, super investimentos. Então, eu diria que hoje é o campeonato mais equilibrado, né, da Europa, mas que tem um nivelamento mais baixo do que as elites dos outros países, beleza? Justamente por não ter um super clube muito rico que seja capaz de montar um super elenco, né, naquele país. Valeu, Matheus. Matheus fez uma pergunta só. Eli Cauã, 2010. Qual foi a melhor tática? Barcelona de Cruyff ou Barcelona de Pep? Cara, eu acho o Cruyff ainda o melhor treinador da história do futebol, tá? E o trabalho dele do Barcelona é o trabalho assinatura. Mas é muito difícil ficar comparando épocas, né? E o Pepe bebe muito da fonte do Cruyff, tem isso também. Eu vou ficar com o Cruyff, mas assim, eu sou muito fã do Pepe. Não tem jeito. E eu vi o Pepe e não vi o Cruyff, mas basta conhecer um pouquinho de história para perceber que sem o Cruyff não haveria Pepe. Então, o Pepe é tão bom que eu uso essa frase também, que a gente o vê mais como... Essa frase é do Fred Caldeira, inclusive. A gente o vê mais como árvore própria do que como apenas um fruto da árvore Cruyff. Eu achei o Pepe até uma evolução em relação ao Cruyff. Mas o fato do Pepe ser um fruto da árvore Cruyff também faz eu ainda escolher o Cruyff, ainda preferir o Cruyff em relação ao Pepe, beleza? Valeu, Eli Cauã, também mandou uma só. JV.8.
Você acha que a GE TV e a X Sports vão emplacar? Esse é o grande assunto da semana, né, gente? Cara, eu tenho dificuldade, mano, de prever alguma coisa assim. Porque, assim, a X Sports vai ser um canal aberto que vai vir com transmissões de ligas internacionais e tal. Vai ser um canal 24 horas. Eu não sei se o formato dele vai ser um formato de TV aberta ou um formato de TV fechada na TV aberta. Se for essa segunda opção, eu acho difícil emplacar, porque o público de TV aberta é outro. O público que consome TV aberta é outro. O público que consome streaming, canal de YouTube, TV fechada, ele está um pouco mais acostumado com uma linguagem mais profunda, mais nichada, né, do que o público de TV aberta, que quer algo mais de fácil entendimento. Então é preciso ficar de olho aí para ver como é que vai ser. Agora, em relação aos grandes eventos, quem gosta de assistir uma La Liga, uma Premier League, né, uma Bundesliga, que eu acho que vai passar por lá também, e não tem os canais fechados, não quer recorrer ao pirata, não quer recorrer a pegar conta de alguém de streaming emprestada para poder assistir, pô, vai se aproveitar disso aí, pelo menos para poder assistir aos jogos. Agora, você vai gostar das transmissões, dos comentários, das narrações, a gente tem que esperar para ver. E sobre a GE TV, cara, eu tava conversando com uns amigos meus, porque a proposta é ela ser uma concorrente da Cazé. Como ela vai concorrer com a Cazé? Ela vai se propor a fazer as coisas no formato que a Cazé faz? Eu não acredito. Porque a Globo ela tem um padrão ali mais fechado que eu não sei se funciona para internet. Se a Globo quiser que esses profissionais que lá já estão e os que estão chegando, que são muito competentes, façam o que os caras da Cazé fazem, não vai dar certo. Se eles forem podados a se enquadrar num grupo Globo, não vai dar certo. Agora, se eles virem com muitos eventos pesados, como está se dizendo aí, a estreia vai ser um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias. Vai ter jogo de Libertadores, mas vão ser os mesmos jogos que já são transmitidos na TV aberta, só que com profissionais mais aceitos do grande público e tal. Tem gente que não tem Globoplay, mas tem a Smart TV, não tem aquela anteninha digital e quer acompanhar, né, no YouTube, vai ter essa opção. E vai ter opção com Jorge Igor, com Bruno Formiga, com Luana Maluf, enfim, grandes profissionais. Vai ter essa opção. Se eles conseguirem repetir o que fizeram na TNT, no caso aqui do Jorge e do Formiga, vai dar bom. A audiência vai ter, cara. A Globo sabe fazer coisa de qualidade. Vai conseguir bater de frente com a Cazé? Eu acho que não. Em questão de números, acho que não. Mas vai ter ali a sua audiência, a sua relevância. Eu vou consumir com certeza alguma coisa de lá, mas, né, se a ideia é ser uma segunda Cazé para tentar fazer os números da Cazé caírem, eu não apostaria nisso, beleza? Eu acho que é só mais um braço, mais um tentáculo da Globo para fazer as coisas do jeito Globo, só que na internet. Porque ela tá vendo que é um público grande, é um público engajado, é um público que faz você ter mais uma fonte de renda ali, né? Mais uma forma de fazer dinheiro. E a Globo tava ali na internet, no YouTube, só com o canal de highlights ali dos jogos do Brasileirão, da Libertadores, enfim, que ela transmite, né? Jogos da seleção, enfim. Parece que esse GE TV vai ser criado dentro desse canal, né? Para já usar os números que esse canal alcança para já partir de um ponto de partida com números bons, né? Com um bom número de inscritos e tal, enfim. Até para conseguir também mais parceiros comerciais, patrocinadores. Acho que faz sentido, mas tentar ser a Cazé com a marca Globo, não acredito que vai acontecer. Brigar para diminuir ou para chegar perto dos números da Cazé, não acredito que vai acontecer. Minha opinião é essa, beleza? Valeu, JV. Gabriel Baltazar. Flaco Lopes de meia atacante, o que acha? Eu vi um vídeo da Luana Maluf, inclusive explicando sobre isso, né? Eu não consegui assistir o jogo do Palmeiras ontem. Parece que não é de hoje que ele vem fazendo essa função. Eu olho num primeiro momento com estranhamento, porque, pô, um centroavante pesado e tal.
mas eu acho que é muito mais, como a própria Luana falou, para potencializar o Vitor Roque e ser ele um cara que, ao sair da área, abre espaço para um segundo atacante, como é o Vitor Roque. Eu leio o Vitor Roque como segundo atacante, né? Poder ter mais liberdade, qualidade para poder, vindo de trás, poder se tornar um jogador mais perigoso do que simplesmente enfiar o Vitor Roque ali, que é um cara que precisa de um contexto para jogar, precisa de espaço para correr, precisa atacar a área de frente, ter que jogar encaixotado entre dois zagueiros de costas. É um cara que não tem físico para isso, não tem característica para isso. Ele jogando com um cara ao lado, ou por trás dele, né? Lá ele, que seja mais físico e tem essa achada, essa qualidade no passe, ele vai ser potencializado. Vou puxar a sardinha pro Botafogo de novo, para falar de uma outra dupla do passado. Herrera e Louco Abreu. Louco Abreu era o centroavante e Herrera o segundo atacante. Louco Abreu saía muito da área para armar o jogo também. E o Herrera, que era o segundo atacante, se aproveitava muito disso aí. Era uma dupla que se entendia muito bem. Eu acho que é mais uma questão de serem uma dupla de ataque, por mais que o Flaco tenha como ponto de partida essa posição de meio atacante, do que ele de fato ser esse 10, tá? Eu acho que é muito mais a questão de ser um 9 que sai mais da área e um segundo atacante que vai entrar na área vindo de trás e ser potencializado com isso. Minha interpretação dessa tentativa aí do Abel. Segunda do Gabriel. Qual a diferença de quando um meia aberto é um camisa 8 de origem e quando é um camisa 10? Ah, mano. Por exemplo, o Valverde. Você sabe que ele é um volante, você sabe que ele é um 8. Porque você viu ele jogando como 8. Ele também pode jogar como meia aberto. Então não é a função principal dele, a função principal é de um 8. E um 10, o meia aberto que é o 10, é um tipo de 10. Ele não é aquele 10 que joga nessa posição mais centralizada. Ele é um meia que sempre jogou pelo corredor, que ele se destaca pela batida dele na bola, pelo cruzamento, pela chegada à linha de fundo. David Beckham era um meia aberto. O Beckham nunca jogou centralizado como um 10 clássico brasileiro, por exemplo. Ele sempre foi esse cara de corredor. Não era tão rápido, mas era muito técnico e conseguia fazer esse tipo de jogada. Então, você vê mais na estirpe do jogador. O 8 que pode jogar aberto e o 10 que é um meia aberto. Beleza? Mais uma do Gabriel. Por que Alf Ramsey escolheu 2 camisas 10 pelos lados se em teoria o camisa 10 marcam pior? É o que eu acabei de falar. Não leia o camisa 10 que seja o meia aberto do mesmo jeito que você lê o camisa 10 que joga centralizado, né? O camisa 10 brasileiro, o camisa 10 o engante, ou trequartista italiano, ou ponta de lança brasileiro. Não é a mesma coisa, tá? O meia que joga aberto, o winger, né? O ponta de linha de 4, ele era o ponta, né? De quarteto ofensivo, né? De 4-2-4, que foi recuado para poder compor uma linha, né? De meio-campistas mesmo, né? Os caras são meio-campistas, são meias, né, que jogam, né, numa região de campo diferente. E nesse momento que o Ramsey fez isso, ele não estava muito preocupado em usar meia para marcar, porque justamente o meia, o winger, ele era o cara que ia para a linha de fundo porque o lateral não passava, não atacava. Então, se essa função que o ponta tem hoje, ou o meia aberto tem hoje, é muitas vezes acompanhar o avanço do lateral, ou pressionar para não deixar o lateral subir, a função na época do Ramsey, para quem não sabe, o Ramsey é o pai do 4-4-2 em 2 linhas de 4, tá? O técnico da seleção inglesa na Copa de 66. Quando o Ramsey pensou nisso, ele pensou nos wingers para atacarem os laterais. A função do lateral era simplesmente marcar o winger. A função do winger era atacar os laterais, beleza? Então, não se tinha essa preocupação com defesa nessa posição, não. Valeu, Gabriel. Topzera 1910. Quais os escudos mais emblemáticos do futebol, na sua opinião? Você viu o começo do vídeo? Se isso aqui não é emblemático, pô, desculpa. Já ganhou até concurso aí internacional de escudo mais bonito do mundo, tá? Eu gosto muito do escudo do Boca Juniors também. Acho bem bonito. Na minha opinião, são os dois mais bonitos. A segunda aqui do Topzera. Fala um pouco sobre o Leverkusen de Xabi Alonso mantendo a invencibilidade incrível em 23 e 24. Pô, Topzera, com todo respeito, tem vídeo sobre isso lá no canal também. E o vídeo tá ficando longo, né? Tem quase 1 hora. Vai lá no análise rápida, perdão, né, do Bayer Leverkusen, de 23 e 24, que você vai entender um pouquinho mais de como aquele time jogava, beleza? E claro,
manter a invencibilidade é um baita de uma façanha, um feito quase irrepetível, né, daquele time ou para qualquer outro time em qualquer outra liga, né, porque foi perder um jogo na temporada toda. Você já teve o Arsenal ganhando a Premier League invicto, você já teve a Juventus ganhando o Campeonato Italiano invicto, mas, cara, você ter uma derrota na temporada, além de ganhar Copa e Campeonato Alemão, né, Copa e Liga, invictos, cara, isso aí beira o inacreditável e irrepetível, como eu disse. A terceira do Topzera. Acha que o clubismo de alguns na mídia atrapalha eles fazerem um debate ou uma análise séria e legal na TV? Acho que atrapalha sim, mas hoje em dia ele tá muito menos condenável o cara admitir que ele torce para aquele clube do que ficar enganando e aí o cara ficar caçando o clubismo na fala dele. Porque ele elogia aquele time ali, ou porque ele fala com mais profundidade sobre aquele outro, e aí as pessoas ficarem especulando qual time ele torce. A partir do momento que ele já declara qual é o time dele, ele meio que tá com licença poética para falar sobre aquele time como torcedor. E toda vez que ele for falar com profundidade sobre outros clubes, ele só vai ter a ganhar com isso, porque vai mostrar todo o conhecimento que ele tem sobre esses outros clubes. Agora, se ele ficar só naquela de vou falar sobre esse time aqui, porque esse time aqui é o meu, é o único que eu conheço, isso vai atrapalhar ele com certeza, beleza? Valeu, Topzera. Lucas Emanuel Oliveira. Até agora essa história de fair play financeiro não foi explicado. Como será que vai funcionar? Isso aí ainda vai dar muito pano pra manga, cara. O que eu disse, né, em outros vídeos, inclusive, é que tá começando com a motivação errada, né? Ele tá começando muito mais como uma trava, né, para times que estão gastando mais do que arrecadam e por isso estão sendo mais competitivos, estão se levantando, né, e desafiando aqueles times que mais arrecadam de forma natural ou por conta de cotas de TV ou de patrocínios ou de, sei lá, ter um dono ou um presidente que tira do bolso dele, né, que coloca os patrocinadores na camisa desse time, né, para fazer esse time ser competitivo, mesmo sem ser SAF, do que a motivação real do fair play financeiro, que é o quê? Evitar que os clubes quebrem, evitar que os clubes sejam irresponsáveis, né, de gastar mais do que arrecadam, mas fazer com que os times fechem os anos sempre no vermelho, tenham muitas dívidas, sabe? Que não sejam mais sustentáveis, que atrasem salário, que não tenham receita, que não tenham nenhum investimento, nem o básico ali para poder manter um time de futebol, que não consigam, né, contratar, que sofram com transfer ban. E essa aqui tem que ser a motivação do fair play financeiro no Brasil. Mas não, a gente está usando só como um freio para quem está se levantando, quem estava na merda está se levantando, não conseguir fazer os mesmos investimentos. É uma discussão muito complexa e a gente tem que parar para ver aí como é que vai acontecer. Para mim também não está muito bem explicado como é que vai funcionar, beleza? Mais uma aqui do Lucas. Neymar foi muito comparado ao Bale e Hazard. Você acha que no auge tinha disputa? Aí é difícil, hein, mano? Tecnicamente falando, a questão de recurso, de drible, pô, o Neymar foi muito melhor do que os outros dois. Mas os outros dois também jogavam muita bola, cara. Eu acho que o Bale do Real Madrid 2014 era bem melhor do que o Neymar do Barcelona 2014. O Neymar do Barcelona 2015 era bem melhor do que o Bale do Real Madrid 2015. Eu acho que tem mais comparação entre esses dois do que o Hazard. O Hazard, até por estar em outro contexto, ele era mais Neymar do que Bale, tá? Ele era mais inventivo e driblador do que aquele veloz, explosivo e que também finalizava muito bem, que era o Bale. Mas se eu fosse colocar aqui numa ordem, seria Neymar, Bale e só depois o Hazard, tá? Tinha disputa, mas o Neymar ele vai ser lembrado por mais pessoas, certamente. Até por ser brasileiro e ser o grande nome de uma geração por muito tempo, ele vai ficar na memória de mais gente, tá? Protagonista da seleção brasileira também, enfim. Mais uma aqui do Lucas, que aparentemente é a última, depois eu vou atualizar para ver se tem mais. O canal Trave a Trave fez um vídeo alertando jogos demais para jogadores muito jovens. O que acha? Cara, isso aqui é ruim para jogadores de todas as idades, né? O músculo, ele estoura se ele for exigir da intensidade dele máxima, né, muitas vezes, né, durante um curto espaço de tempo. Você ter 3 jogos por semana, toda semana,
ou 2 que seja, a cada 15 dias, 5 partidas, pouco tempo para treinar, descansar, muitas viagens, né? E sempre se exigindo no talo ali o máximo do rendimento físico do jogador, o futebol físico como está hoje, sempre vai ser ruim. E tanto para o jovem que está com o corpo em formação, quanto para o mais experiente que já está com o corpo também mais deteriorado, né? Mais cansado, digamos assim. Então é difícil para todo mundo, cara, ter esse acúmulo de jogos aí. Deixa eu atualizar aqui para ver se tem mais, porque aparentemente acabou. Aparentemente não tem mais perguntas, essas foram as últimas. E é isso mesmo, galera. Então olha como é que foi legal e olha como é que rendeu, gente. Mais de 1 hora de vídeo, respostas longas, porque as perguntas foram muito boas. Gente nova participando, gente antiga também. É isso que eu quero ver, gente. Muito obrigado, né, pelo engajamento do vídeo nessa semana. Foi 1 hora aqui bem bacana que a gente passou junto. Estou muito feliz com o vídeo de hoje, muito satisfeito, né, com o resultado, com a resposta de vocês aí, né, nessa caixinha. Que seja sempre assim, cara. E se você não conseguiu participar dessa vez, tenta participar também na semana que vem. Ou não, né, já que vocês fazem tudo ao contrário. Se eu não pedir, vocês vêm. Se eu pedir, aí vocês não vêm. Então, vamos lá. Faz o que o seu coração tá mandando. Se você gosta aqui da caixinha, faz uma forcinha aí para participar na semana que vem. Nem que seja com uma pergunta só. Teve gente que veio e só mandou uma pergunta e tá tudo bem também, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!